difícil. A série biográfica do Jeffrey Dahmer na Netflix teve a melhor semana de abertura de qualquer novo programa de TV no streaming. Criada pelo Ryan Murphy, Dahmer Monster The Jeffrey Dahmer Story é estrelada pelo Evan Peters, de American Horror Story, como serial killer e canibal que aterrorizou Milwaukee nos anos 80, até finalmente ser capturado em 1991. O True Crime foi recebido com controvérsia, né? Muitos espectadores da Netflix acharam as cenas de assassinato horríveis demais para lidar. Muitos também questionaram a escolha de um ator com uma fanbase muito grande para protagonizar cenas sem camisa em momentos que tentam humanizar o seu personagem, que na vida real assassinava homens gays e não brancos, principalmente pessoas pretas. Inclusive, um parente de uma das vítimas do Dahmer também acusou a série de retraumatizar sua família com o programa. No entanto, os espectadores da Netflix ainda se reuniram para assistir Dahmer, que foi transmitido por mais de 196 milhões de horas em sua primeira semana de disponibilidade, depois de ser lançado no dia 21 de setembro. Enquanto a série da Netflix ainda reúne muitos espectadores e gera vários debates, principalmente nas redes sociais, a gente reuniu aqui outros títulos da cultura pop que contam histórias de serial killers de maneiras diferentes. Bom, se você ainda quer explorar um pouco mais a história do Jeffrey Dahmer depois de assistir a série da Netflix, o filme O Despertar de um Assassino é o próximo passo na sua pesquisa. O filme está disponível para aluguel no YouTube e se baseia no quadrinho Meu Amigo Dahmer, de Derf Bakhderf, que estudou com o futuro serial killer e chegou a ser próximo dele na escola, mesmo com os comportamentos um tanto quanto estranhos que ele já apresentava. Embora a série do Ryan Murphy também explore a adolescência do Dahmer, o filme, estrelado pelo ex-Disney Ross Lynch, definitivamente se dedica mais a esse período aí, que foi bem definidor para a história do assassino, que fez a sua primeira vítima aos 18 anos de idade. E se você quer ver mais do ponto de vista do Ryan Murphy sobre assassinos, a pedida é a série American Crime Story, disponível lá no Star Plus, né? Mais especificamente a segunda temporada. A série antológica narra um crime diferente em cada temporada, mas todos os acontecimentos têm alguma coisa em comum, que é a cobertura midiática, principalmente lá nos Estados Unidos. A segunda leva de episódios se dedica à história do assassinato do Gianni Versace, fundador da grife italiana Versace e também um símbolo da cultura LGBTQIAP+, lá nos anos 90. Antes de chegar ao dia fatídico em que o Versace foi encontrado baleado em frente à sua mansão em Los Angeles, a série explora a mente do seu assassino, o Andrew Cunanan, que foi vivido pelo Darren Criss e que levou um Emmy pela sua interpretação do serial killer. Assinada por Dennis Lehane, a história de Blackbird seria inacreditável se não tivesse realmente acontecido entre os anos 80 e 90 lá nos Estados Unidos. Jimmy Keane, que é preso por tráfico de drogas, recebe uma proposta tentadora do FBI, que é se infiltrar numa prisão de segurança máxima e fazer amizade com Larry Hall, que é suspeito de vários assassinatos de jovens garotas nos Estados Unidos. O Keane tem o objetivo de extrair uma confissão ou mais detalhes dos crimes cometidos pelo Hall para ajudar a justiça americana a manter o cara preso, porque sem mais provas, o serial killer ia ser solto. Em troca disso, o traficante ia ter 10 anos subtraídos da sua sentença. A produção do Apple TV Plus conta com 6 episódios, ainda é bem tímida entre os fãs de True Crime e merecia muito mais atenção do que recebe. Blackbird não é apressada, mas também não fica dedicando o seu tempo com histórias e ideias sobre o que motiva cada um dos criminosos. Na real, a série vai direto ao ponto e expõe a natureza e também os horrores do Hall e do Keane. Um dos serial killers mais notórios dos Estados Unidos, Ted Bundy, tem um currículo bem difícil de resumir. Mais de 30 vítimas, a maioria delas mulheres em idade universitária, fugas cinematográficas da prisão e várias entrevistas sensacionalistas são só alguns dos destaques na história desse cara aí. Por isso, o filme A Irresistível Face do Mal, disponível no Apple TV Plus e protagonizado pelo Zac Efron, é muito polêmico, né? Já que a produção destaca a beleza do assassino e conta a história do ponto de vista da sua namorada, Liz Kendall. Bom, de qualquer modo, esse acabou se tornando o longa mais famoso sobre um homem cuja história já tinha sido contada várias vezes em vários especiais na televisão, documentários e também em outros filmes. O filme da Netflix Lost Girls, Os Crimes de Long Island, é aquele tipo de narrativa que deixa o sentimento de raiva e de muita impotência que a maioria das produções de True Crime acaba proporcionando pra gente, né? Por meio da angústia de uma mãe, Mary Gilbert, em busca da sua filha desaparecida, a diretora Liz Garbus aborda o descaso das autoridades com pessoas marginalizadas.
E por trás dessa única narrativa, o filme acaba revelando as histórias de muitas outras vítimas, as tentativas das famílias de expor um serial killer que nunca foi encontrado e também um caso que continua sendo um mistério. E por falar em casos não resolvidos, o filme sobre o serial killer que aterrorizou a polícia americana entre os anos 60 e 70 e que se intitulava Zodíaco está disponível no Globoplay. Gary Francis Post foi apontado como o assassino enigmático só em 2021, mas morreu em 2018 sem nunca ter sido pego. O filme mais famoso dedicado a ele é assinado pelo diretor David Fincher, responsável por histórias fortes e muito impactantes como O Clube da Luta e Seven, Os Sete Crimes Capitais, que inclusive acompanha também aí a caça por um serial killer fictício. Mas em Zodíaco, o David Fincher mergulha no true crime com vários nomes do cinema, como o Jake Gyllenhaal, o Robert Downey Jr. e também o Mark Ruffalo no elenco. O filme conta a história de um homem que ninguém conhecia, mas passou a ter uma assinatura peculiar quando comete os crimes, além também de mandar várias mensagens bem misteriosas e criptografadas para o jornal São Francisco Chronicle. Uma coisa muito parecida com o Zodíaco aconteceu na Coreia do Sul. Só que assim, muito parecido mesmo. Por lá, um cara que assassinou 10 mulheres entre 68 e 91 ficou conhecido como o Zodíaco Coreano pela dificuldade das autoridades em encontrar esse cara. Ele também inspirou um filme chamado Memórias de um Assassino, do diretor e roteirista Bong Joon-ho. Sim, esse mesmo, o vencedor do Oscar com o filme Parasita lá em 2019. 30 anos depois dos crimes que chocaram a Coreia do Sul e 17 anos depois do lançamento do filme, a polícia finalmente conseguiu ligar o suspeito, um cara chamado Lee Chun-jae, a 3 dos 10 assassinatos. Tudo isso graças à análise de DNA a partir de uma peça de roupa de uma das vítimas. Esse caso, porém, meus amigos, não teve um fim tão satisfatório. O Lee Chun-jae não pôde ser preso por esses crimes em razão de um impedimento legal. O tempo limite para julgamento expirou em 2006. Contudo, a justiça do país conseguiu deter esse cara pelo assassinato da sua cunhada em 1994, depois da sua onda de crimes original. Ele não recebeu a pena prevista para os 10 anteriores, mas pelo menos recebeu alguma punição. Essa lista aqui tá focando em dramatizações de casos reais, só que para esse filme a gente vai emendar também um documentário, beleza? Eu vou explicar aqui. Entre Segredos e Mentiras é baseado na história de Robert Durst, que é um herdeiro milionário que também é suspeito de 3 crimes bem bizarros. O desaparecimento não resolvido da sua primeira esposa, Kathleen McCormack, em 1982, o assassinato da sua amiga de longa data, Susan Berman, em 2000, e do assassinato do seu vizinho Morris Black, em 2001. Não bastando todo o mistério da sua vida pessoal e vários dramas no passado da sua família rica, o Robert ainda se tornou muito notório por mudar a sua aparência para escapar das autoridades, chegando até a se vestir de mulher para enganar alguns vizinhos. Mas para realizar esse filme, o diretor Andrew Jarek não pôde usar os nomes verdadeiros dos envolvidos na história e criou um roteiro que não é assumidamente baseado em fatos reais. Ainda assim, entre Segredos e Mentiras, que tem estrelas como Ryan Gosling e Kirsten Dunst no elenco, chamou a atenção do Robert, que achou aquilo tudo muito familiar. Então o próprio ligou lá pro diretor depois de assistir ao longa e decidiu falar publicamente sobre o caso em um documentário chamado The Jinx, que está disponível na HBO Max também. Uma história digna de arrepios e uma atuação digna de Oscar. Em Monster, Desejo Assassino, filme disponível na HBO Max, a Charlize Theron interpreta a serial killer Aileen Wuornos, que ganhou vários apelidos, desde Dama da Morte até Monstro, que intitula aí esse filme por causa dos 7 assassinatos que ela cometeu entre 1989 e 1990. Ela foi presa e condenada à morte, mas mesmo depois de morrer em 2002, Aileen provocava várias dúvidas na opinião pública. Muita gente ainda acreditava nas suas alegações de problemas mentais, além também de ilegítima defesa nos crimes, já que a maioria das suas vítimas eram clientes que ela encontrava enquanto se prostituía nas ruas. Essa série assinada pelo David Fincher é um grande guia para entender a mente de vários serial killers e passa também pelas histórias de muitos deles com caracterizações horripilantes de tão fiéis. Pela qualidade e a precisão nas histórias, Mindhunter reúne vários fãs ao redor do mundo que estão decepcionados com a decisão da Netflix de adiar a 3ª temporada, que não tem previsão de retomada ainda. As 2 temporadas disponíveis ainda rendem muito conhecimento sobre esse assunto, já que os episódios são baseados no livro Mindhunter, do John E. Douglas e do Michael Shaker. Esses autores são 2 agentes do FBI responsáveis por popularizar o termo serial killer e montar a definição desse tipo de criminoso como a gente conhece hoje, que são pessoas que mataram mais de 3 vezes
crimes e que tem um modus operandi, né, ou um padrão nas cenas de crime. Na série, os agentes ganham nomes fictícios, Bill Tench e Holden Ford, que viajam aí pelos Estados Unidos visitando os criminosos mais perigosos em prisões de segurança máxima aí para entrevistar e entender como é que funcionam as mentes desses serial killers. Bom, depois dessa maratona de filmes e séries sobre crimes reais e absolutamente horrorosos, eu aconselho você a assistir Hora da Aventura para te deixar um pouco mais leve, ficar feliz e contente, porque eu acho que essa ideia é a melhor a se fazer. Aproveita, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal e fica ligado em todo o conteúdo que a gente faz por aqui. Tchau e até a próxima. Eita, vamos ter que tirar esse presunto daqui. Está morto.